A gente não, acho que não falou das pessoas que estão solteiras, então. Sim. Como elas. Porque tem uma pressa também, né? Ah, eu tô sozinha, eu tô Existe uma sozinho. pressão É uma social para pressão casar. social. Essas pessoas esperam, como elas procuram, o que elas devem procurar na outra pessoa. O que você aconselha as pessoas que estão sozinhas agora? Interessante, né, Vilela? Tem duas Ou coisas. sozinhas por opção, É, ou porque foram largadas também, né? tem Mas isso, né? tem um trauma aí também, né? Já tem um É, medo de passar pela mesma coisa de novo, né? eu acredito que a família é um imperativo moral. Se você não tem dom para ser celibatário, você deve almejar o casamento. É o que eu entendo biblicamente. Existem pessoas que têm uma graça de Deus para ficarem solteiras. Existem pessoas que não têm. Né? E se você não tem essa graça, você certamente vai passar por dificuldades se não buscar um casamento. E o casamento é um presente de Deus. Ele vai dar para você se você buscar da forma correta. Então, o que eu digo é o seguinte: primeiro, se você percebe essa graça para permanecer solteiro, não caia nessa pressão social de casar logo. Porque a pior coisa que existe é você entrar num casamento por pressão social. Ou pra agradar alguém, né? Pois então, eu não sei se você percebe isso, Vilela, mas no meio cristão, inclusive, existe uma pressão, né? Tem. Ah, tá ficando pra titia, não conseguiu É. ninguém. Não caia nessa. Porque você vai escolher mal, e é como diz o ditado, né? Antes só do que mal acompanhada. Casar por pressão, por pressa, ou para agradar alguém é uma catástrofe absurda e você vai colher frutos amargos, né? Agora, existe aquele solteiro que está buscando um relacionamento e que um dia vai encontrar uma pessoa e começar. E aí qual é o grande segredo que eu quero ensinar para essas pessoas para começarem da forma certa? Na Bíblia nós não temos namoro. Na Bíblia nós temos noivado. Hoje em dia a gente tem essa coisa do namoro e não é de todo descartável, porque se for feito da forma correta, dois irmãos em Cristo que se respeitam, que não antecipam a intimidade matrimonial antes do rito, antes dos votos, tá tudo certo. Vocês estão se conhecendo. E aí existem dois erros. Dois erros. Você tem as pessoas que transam antes de casar, e isso vai dar errado, né? Pode até, pela graça de Deus, corrigir lá na frente e encontrar redenção, como tem muitos casamentos que anteciparam e hoje estão restaurados. Mas você também tem as pessoas que namoram tentando não transar. E também é um erro. Como assim? Porque o namoro, ele é muito mais do que tentar não transar. Se você resume o namoro a uma brincadeirinha em que a gente vai se encontrar e tentar resistir ao impulso sexual, caramba, vocês vão fazer besteira e vão ficar meio que tolindo uma coisa que é um estímulo natural do casal, né? Então, o namoro é muito melhor aproveitado se ele for um tempo de alinhamento de valores inegociáveis. É isso que o namoro e o noivado são. Alinhamento de valores inegociáveis. Vem cá, a gente quer casar, a gente se ama, a gente está construindo um diálogo. Como é que você pensa nisso aqui? Por exemplo, imagine, Vilela, um casamento de um casal em que o marido entende que sonegar é um pecado absurdo, só que a esposa é ANCAP, libertária, ela entende que é um dever moral Não pagar imposto. não pagar imposto para o Estado. Pô, muito provavelmente esse casal vai ter problemas. Imagine um casal, a mulher é uma católica fervorosa que é aberta à vida e entende que anticoncepcional é pecado. O marido quer forçar a esposa a tomar anticoncepcional porque senão não transa porque ele não quer ter filhos. É óbvio que esse casal vai passar por grandes apuros. Por quê? Porque lá atrás isso não foi visto. Não namoraram de forma eficiente. O namoro é uma grande conversa, um grande diálogo sobre valores inegociáveis. Como é que você pensa nas questões morais importantes, questões políticas Quer ter importantes? filho, não quer ter filho. É importante para você ou não é? Se é importante, vamos conversar. Questões de fé, né? O casal que não serve ao mesmo Deus, muito provavelmente vai ter certas dificuldades, né? Porque o ideal é que o casal tivesse uma vida comunitária em comum. Eu acredito que é muito melhor quando o casal congrega junto, né? Quando vive uma vida de serviço, vai domingo para a igreja em unidade, se envolve ali em unidade. É o ideal. Então, o grande conselho que eu tenho para os solteiros é: namorem da forma correta. Valores inegociáveis. Engraçado que falando disso agora, eu me lembrei da minha história com Jéssica, né, velho? Eu acho interessante porque quando os casais brigam, quando eu vejo casais que vivem assim como inimigos debaixo do mesmo teto, eu percebo que existe um desprezo pela história deles mesmos. Eles meio que se tornaram incapazes de valorizar tudo que passaram juntos.
Não sei se você percebe isso, né? É. Quando um casal divorcia e briga, eles muitas vezes se tornam incapazes de valorizar noites de sono que perderam juntos. Exato, isso que eu penso. Tantos perrengues juntos, tantas Então, coisas que passaram. E às vezes trocam por outra pessoa, assim, só por causa da coisa sexual, mas, caramba, sua esposa que, sei lá, se esforçou e cuidou dos seus filhos, e o cara se matou de trabalhar e se esforçou pra caramba. Né? E às vezes troca no momento mais fraco da outra pessoa. Exato. No momento que a pessoa tava ruim financeiramente, É isso. ou ruim de saúde. Não, e no puerpério, na gestação. É, Quantos homens... Vilela, existe um surto hoje é mesmo. de homens covardes que no puerpério e na gestação traem as mulheres, cara. No momento em que a mulher está, né, com os hormônios transtornados, o corpo mudando, recebendo um outro ser humano, é triste, porque aí o cara troca por outra. Essa capacidade de olhar para o todo do casal é tão fascinante, né? Se eu ficar comparando minha esposa, por exemplo, do ponto de vista da aparência, com uma atriz global, por exemplo, com uma mulher muito famosa, e eu olhar com olhos de objeto, eu vou chegar à conclusão de que minha mulher talvez seja menos bonita do que ela. Mas e o todo, né? A história, tudo que vocês viveram juntos. Eu me lembro de coisas que minha esposa aguentou, velho. Vilela, pra você ter uma ideia, a parte engraçada da coisa, né? Eu tenho um dente que é de mentira. Sério, esse dente meu aqui, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, fui andar de patins com o meu irmão, fui fazer a curva, dei uma pancada na cabeça do meu irmão, esse dente morreu, necrosou. E aí tive que fazer canal, né? Aí depois, por causa, não sei se da tecnologia da época, eu tive que arrancar ele completo. Comecei a namorar com Jéssica, né? Já começa que eu era uma figura meio bizarra, porque eu tinha um cabelo gigante, e na época eu era fã do Tom Cruise no Último Samurai, e eu queria ficar igual a ele, só que meu cabelo não era liso, então ficou uma coisa tosca, assim. Meu sogro me chamava de Capitão Caverna. Nossa! E ela chegou na igreja, eu tava tocando baixo lá na igreja, com cabelão, e ela se apaixonou por mim, não sei como. Deus cegou minha esposa. Deus botou um óculos assim, tipo o seu, assim, ela enxergou tudo turvo, e ela viu um Leonardo DiCaprio, uma coisa, sei lá, um cara, sei lá, ela não me viu, não é possível, porque ela sempre foi muito linda. A gente começou a namorar, ela não sabia desse dente. E eu me lembro que um amigo na época, ele era dentista, proteico, ele me ajudou. E aí colocou uma prótese temporária que soltava de vez em quando. Ai, cara. E aí depois a gente ia fazer a permanente, mas aí eu passei por vários apuros por causa que era uma cola, que ele dizia que era uma cola da NASA, que não ia soltar. Sei, eu já passei por isso daqui, já caiu durante um podcast quando eu tava com dente provisório também. Pois então, e é bem esse da frente. Fui pra casa de Jéssica namorando. E aí entrei no banheiro, fui escovar os dentes, na casa de minha sogra. Quando eu tô escovando os dente soltou, velho. Ai. E o pior é que ele não soltou enquanto eu escovava. Ele soltou na hora que eu cuspi. Putz. E aí, namorando, com menos de um ano de namoro, na casa da minha sogra, o dente caiu no ralo da pia. Rapaz, aí eu abri a pia, vi o sifão lá, tive que quebrar o sifão. Putz. Quebrei o sifão, saiu aquela água meio podre, molhou, estufou o MDF. O dente tava lá, cara. Eu limpei o dente, sujo de esgoto, saí. E aí, no final das contas, tive que falar a verdade, né? Aí, depois de alguns meses, 2, 3 meses, fui pra praia com Jéssica. Ela já sabia, né, que eu tive que contar que o dente era falso, então ela já tava sabendo. Mas aí, num bendito dia, a gente foi pra praia juntos, rapaz. E aí, o dente soltou. O dente soltou, tava dentro da água com ela, e a onda levou lá pro fundo, eu fiquei com, sei lá, ela me viu sem um dente, cara, imagine, parecendo, sei lá, Smeagol, My Precious. Aquela cena bizarra, sei lá, se namorando, a gente namorava com 14 anos. Caramba. Uma menina, né? É. E aí me vê assim, com aquele cabelo esquisito, e sem um dente, só tinha um cotoquinho do dente principal. E aí, pô, essa história foi bizarra, até porque a gente fez uma oração e a onda trouxe de volta esse mesmo dente. Sério, pô. Sério? Não consigo te explicar. Mas a gente veio pra areia, eu fiquei triste. Pô, situação bizarra. Eu com minha namorada e meu dente foi pro fundo do oceano, Titanic, né? Mas aí eu comecei a orar e a gente achou nas ondas. Caramba, sério, qual a chance? Sério, quase impossível.
Mas aí eu fico me lembrando disso, né, cara? Eu tenho uma mulher hoje que passou por tudo isso comigo. Ela quantas noites de sono a gente perdeu, quantas dificuldades a gente passou. Eu não consigo entender alguém que desiste da família.